E aí, galerinha do segundo ano, beleza? Aqui é o professor Claudei e a gente vai dar continuidade aqui aos nossos assuntos. Eu trouxe para vocês mais funções oxigenadas hoje. Na aula 2, a gente viu a função álcool, certo? Resolveu algumas questões e agora a gente vai ver outras funções que também são oxigenadas, né? Mas só para relembrar o que são funções oxigenadas. Funções oxigenadas são funções na qual a gente vai ter o oxigênio naquela estrutura, tá? Só para fazer um apanhado geral das funções oxigenadas, a gente deve lembrar que apenas o posicionamento e a localização desse meu oxigênio é o que vai diferenciar uma função de outra. Trouxe aqui para quem quiser acompanhar aí em casa, gente, está no volume 2, tá? Eu trouxe aqui para vocês os éteres, tá? Éter ou éteres. É a obtenção e aplicação desses meus éteres, né? Identificação também. Bom, um dos principais métodos para a gente obter esses éteres, que também é conhecido um dos mais antigos, é a chamada desidratação de álcool, tá? O que é a desidratação de álcool? O próprio nome já diz. A gente vai retirar uma molécula ou mais moléculas de água para formar uma outra molécula, certo? Essa reaçãozinha, ela vai acontecer com a presença do H2SO4, o ácido sulfúrico, tá? Então aqui, essa reaçãozinha aqui eu vou chamar de desidratação intermolecular. Mas por que eu vou chamar ela de desidratação intermolecular? Primeiro, gente, ela vai acontecer entre duas moléculas, tá? Ó, eu tenho etanol aqui e tenho etanol aqui também. Para mim ter uma desidratação intramolecular, que a gente vai aprender mais na frente nas reações orgânicas, eu vou ter somente uma molécula para desidratar. No caso aqui, eu estou juntando duas moléculas, estou desidratando essas duas moléculas ao mesmo tempo, e aí ela vai formar o meu éter. Tá? Então eu coloquei aqui como exemplo dois etanóis. Uma molécula de etanol e outra molécula de etanol. No caso aqui, em uma delas, gente, vai sair, ó, uma hidroxila e na outra vai sair somente um hidrogênio, para formar uma molécula de água e o meu éter, no caso aqui, dietílico. Se você observar aqui, gente, ó, esse oxigênio aqui como heteroátomo, ele está no meio da minha molécula, certo? Se ele está no meio da minha molécula, eu tenho a mesma quantidade de cadeia que eu tinha no meu etanol, nos meus dois etanóis. A única diferença é que sai uma hidroxila e um hidrogênio de cada um, tá? Então aqui, ó, peguei aqui a mesma quantidade, tenho o éter dietílico. Já deu para identificar aqui o meu éter? Eu tenho o oxigênio como heteroátomo, ele vai acontecer como uma reaçãozinha intermolecular, ela é chamada de desidratação de álcoois, e a gente vai ter a presença do ácido sulfúrico para acontecer essa desidratação, tá? O ácido sulfúrico, gente, ele é utilizado aí nessa reaçãozinha pelas propriedades higroscópicas dele. Ou seja, ele vai ser uma substância que vai absorver essa água, que vai retirar essa molécula de água ali dos meus compostos. Tá? O éter dietílico ele vai apresentar, de novo, ele vai apresentar o oxigênio entre sua cadeia, a gente vai nomear essa cadeia como uma cadeia heterogênea e, só para relembrar também, o que mais? Tudo que não é carbono e hidrogênio entre carbonos, a gente chama de heteroátomo, tá? Voltando aqui, ácido sulfúrico vai participar dessa reaçãozinha aqui de desidratação. Esse composto éter dietílico, gente, ele nas lojas aí especializadas, ele vai ser chamado de éter sulfúrico. Tá? Por que ele vai ser chamado de éter sulfúrico? Porque a gente tem aqui, ó, a presença desse meu ácido sulfúrico aqui para desidratar essa minha substância, para a gente conseguir retirar essa molécula de álcool ou de água desses meus compostos. Bom, temos duas formas de dar a nomenclatura desse meu composto. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Vamos aqui ao exemplo 1. Primeiro, vamos dividir a fórmula estrutural em relação ao átomo de oxigênio. O que quer dizer isso, gente? A gente vai dividir a minha molécula em duas partes. Um lado que está o oxigênio vai para um lado e o outro lado a gente vai separar também. Como assim, professor? Eu coloquei aqui esse exemplo, tá? Eu venho para cá, ó, separei e separei aqui. A cadeia menor vai ser tratada como substituinte. Tá? Ela recebe o prefixo oxi nessa minha parte menor. Tá? Já a parte maior,
a gente vai receber a nomenclatura de um hidrocarboneto, por exemplo, tá? Aqui eu tenho iguais, eu tenho nomenclaturas iguais, tá? Eu tenho quantidades de carbonos iguais de um lado e do outro. Eu tenho um carbono, 2 carbonos. Aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos. Então o que eu vou fazer? Se são iguais, eu já coloco etoxi, et, porque a quantidade é 2, etano, que é o meu substituinte, que é a cadeia menor, certo? Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu coloquei etoxi-etano. Se eu tivesse 3, etoxi-propano. Se eu tivesse 4, etoxi-butano. Isso vai depender de cada cadeia. Cada cadeia tem a sua quantidade de... cada cadeia tem o seu tipo de nomenclatura devido à quantidade de carbonos aí na sua estrutura. O exemplo 2 aqui que eu trouxe para vocês, ele também ele divide também essa minha cadeia. Mas é o seguinte, a gente vai utilizar a palavra éter no início. Éter antes e vai nomear cada parte dessa minha cadeia. Para isso, a gente vai terminar essa palavrinha sempre com ílico. Primeiro a parte menor, primeiro em ordem alfabética, certo? Pegamos a palavra em ordem alfabética, colocamos primeiro e terminamos com ílico. Por exemplo, aqui, eu tenho uma cadeia com 2 carbonos, ou com 1 carbono, aqui, e tenho uma cadeia com 3 carbonos. 1, 2, 3. Nesse caso aqui, gente, não vamos pela cadeia menor, pela cadeia maior. A gente vai pela ordem alfabética. A gente separa as duas, a menor e a maior, tá? Podemos separar essas duas partes da minha cadeia. Só que a nomenclatura delas, a ordem de nomenclatura delas, vai ser em ordem alfabética. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui com 1 carbono, utilizo aqui éter. Esse aqui só tem 1 carbono, met. Ílico, terminação ílico, que a gente tem aqui, ó, terminação ílico, e propílico, que é a segunda parte, a partezinha maior do meu composto. Então, ordem alfabética, éter, metílico, propílico. Vocês observaram, gente, que a diferença para esse outro lado aqui é o tamanho da cadeia, tá? Cadeia menor, ela é o substituinte. Cadeia maior é a cadeia principal, é a que vai levar o oxi. Por exemplo, se eu tenho 3 carbonos de um lado e 2 do outro, quem é que vai ser a cadeia maior? Com 3 carbonos. Então eu vou ter propoxi-etano. Se eu tivesse, por exemplo, 4 carbonos e 2 carbonos, aí eu colocaria butoxi-etano, tá? E por aí vai. Já desse outro exemplo aqui, essa outra nomenclatura aqui, ela utiliza a terminaçãozinha ílico. Nesse caso aqui, quando a gente tiver a terminaçãozinha ílico, eu vou colocar o quê? A ordem alfabética, tá? Vamos aqui a algumas propriedades importantes. Bom, a polaridade das moléculas, como eu sempre falo para vocês, ela depende da geometria e ela vai definir todas as minhas propriedades. Certo? Tanto polaridade quanto as forças intermoleculares, elas vão definir as propriedades físico-químicas do meu composto. Tá? Então vamos lá. A polaridade dos éteres, ela vai pela geometria. Geometria molecular, ela vai depender dos pares de elétrons não ligantes. Por exemplo, tá aqui, ó. Eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes no meu oxigênio e 2 ligações simples. O que é que eu vou fazer? Vou contar aqui. 1 elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem os 8 elétrons, está estável. Só que aqui eu tenho 2 pares que não estão fazendo ligação com nenhum elemento. Tá? Esses pares aí vão fazer que a minha geometria ela fique angular. Ela vai repelir essas minhas ligações para baixo, um pouco mais para baixo, certo? Então ele vai ter uma geometria angular. Essa polaridade, gente, é inferior ao dos álcoois por causa dessa menor diferença de eletronegatividade aqui em comparação com o hidrogênio. Tá? Então isso vai fazer com que os meus éteres tenham
uma polaridade inferior ao dos álcoois, certo? Por isso que eles vão ser mais, vão entrar no seu estado de ebulição, são mais voláteis, né, do que os meus álcoois, certo? Então, explicando mais uma vez, polaridade vai influenciar na minha propriedade físico-química desse meu composto. Se eu comparar um éter com um álcool, o éter, por causa dessa polaridade, dessa força intermolecular ser menor do que nos álcoois, a gente vai ter uma volatilidade muito maior. É por isso que os éteres foram proibidos à venda para qualquer utilização, tá? Você consegue comprar desde que tenha uma especificação do que você vai utilizar, tá? Mas a venda ela ficou um pouco mais restrita. Por quê? Por conta dessa volatilidade, ela era utilizada para outros fins. Aqui, mais uma vez, são substâncias que, quando puras, não apresentam ligações de hidrogênio em suas moléculas. Por que eles não apresentam ligações de hidrogênio em suas moléculas? Porque a gente não tem o oxigênio ligado diretamente a esse átomo de hidrogênio. Como ele não está ligado diretamente a esse átomo de hidrogênio, a gente não vai ter essa a chamada ponte de hidrogênio, que é mais forte do que a ligação polar sozinha. Essas interações intermoleculares, elas podem ser formadas com a água em virtude da solubilidade dos éteres, que é só um pouco comparada com os meus álcoois, tá? Então essa solubilidade, ela vai depender também dessa polaridade. Elas são pouco parecidas, porque polar, o éter é polar, e a ligação de hidrogênio, por mais que ela seja uma ligação, um tipo de ligação específica, ela também é polar, tá? Mas ela consegue ser mais forte do que a dos meus éteres. Mas mesmo assim, existe uma solubilidade, um pouco de solubilidade ali, juntamente com a água, em comparada com esses meus álcoois, tá? Éteres com massas molares baixas, a gente vai conseguir essa dissolução em água, tá? E eles são solúveis, bastante solúveis, quando essa minha cadeia é pequena. Outro detalhe aqui que eu estou trazendo para vocês. Quanto menor a cadeia, como eu havia falado pelos álcoois também, quanto menor a cadeia, a solubilidade em água ela pode acontecer, tá? Quanto menor a cadeia, ela pode acontecer, nem que seja em pequena quantidade, mas ela vai acontecer. Agora, quando eu tenho uma cadeia de carbonos muito longa, aí fica mais difícil de eu conseguir dissolver esse éter em água. Tá? Na verdade, todas as substâncias que eu tento dissolver em água, que tem cadeias carbônicas muito grandes, essa solubilidade ela vai ser um pouco baixa, tá? Trouxe aqui questões para vocês também. Na página, quem quiser acompanhar aí, na página 552. Bom, classifique as cadeias a seguir em homogênea e heterogênea. Naquelas classificadas como heterogêneas, indique o heteroátomo. Bom, gente, vamos identificar aqui, na letra A. Eu tenho oxigênio entre carbonos? Não. Eu tenho aqui, mas não é entre carbonos. Então essa daqui, ela vai ser classificada como homogênea. Já a letra B, eu tenho um oxigênio aqui. Ele está entre carbonos? Sim. Olha aqui, um carbono aqui ligado nele e outro carbono aqui ligado nele. Então, se ela está entre carbonos, eu vou ter, heterogênea. Já indiquei o meu heteroátomo? Sim, está aqui, oxigênio. Letra C. Eu tenho oxigênio aqui nessa minha cadeia? Não. Eu não tenho oxigênio na minha cadeia, mas eu tenho um elemento que não é carbono e hidrogênio nessa minha estrutura. Ele é heteroátomo? Será se ele é heteroátomo? Vamos ver. Sim, ele é um heteroátomo. Lembrando que o heteroátomo ele pode ser qualquer elemento, desde que seja diferente de carbono e hidrogênio e que ele esteja entre carbonos. Olha aqui, na letra D, eu tenho o NH2, que é diferente do carbono e do hidrogênio. Só que, gente, olha, observa que ele não está entre carbonos. Então, ele não é heteroátomo. Então, a gente vai classificar como homogênea. Próxima questão aqui. Dentre os compostos relacionados abaixo, identifique aqueles que se caracterizam por serem insolúveis, tá, em água e assinale o que for correto. Primeiro,
A solubilidade em água vai depender da força intermolecular. As forças intermoleculares têm que ser iguais para a gente ter essa solubilidade em água mais acentuada. Tá? Então, primeiro, o que ele precisa ter? Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é o quê? Flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado diretamente a um átomo de hidrogênio. Quando eu tenho essa característica aí, eu já posso, é semelhante à da água, tá? Que a água também faz ponto de hidrogênio. Então, essa solubilidade ela vai acontecer. Mas vamos aqui. Coloca a estrutura dela, bonitinha. Número 1, tá aqui, o tetracloreto de carbono. Ele tem carbono e hidrogênio na sua estrutura? Ele tem carbono e hidrogênio, ele tem outro elemento, flúor, oxigênio ou nitrogênio aqui ligados a um átomo de hidrogênio? Não. Então ele vai dissolver em água? Também não. Então a gente já pode marcar aqui. Ele quer saber o que é que vai dissolver em água. Na segunda questão aqui, o metanol. O metanol, ele pode dissolver em água? Aqui, ó, a hidroxila. Sim, ele vai dissolver em água. A gente quer, de novo, a questão. Dentre os compostos relacionados abaixo, identifique aqueles que se caracterizam por ser insolúvel em água. Então, a gente já tem insolúvel, ó, o número 1. O número 2, ele vai dissolver em água, então a gente não vai marcar ele só quer saber os que são insolúveis. O 4, o número 4. O acetileno, olha aqui, ele tem flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado a um átomo de hidrogênio? Não. Então ele não vai solubilizar, ele não vai dissolver na água. Então aí o quarto item já temos a gente já pode marcar ele como insolúvel em água. O próximo aqui, ó. O éter dimetílico. O éter dimetílico ele pode dissolver em água, ele vai dissolver em água. Primeiro, vamos lembrar das características dos éteres. Ele tem baixa massa molecular? Sim. A cadeia dele é só um carbono aqui para um lado e um carbono para o outro. Então ele vai dissolver em água. Vai dissolver muito? Não tanto quanto comparado aos álcoois, mas ele vai dissolver, tá? Então aí a gente não pode marcar. Vamos marcar só o 1 e o 4. A resposta é a de número 5. A gente marca aí a soma dá 5. Vamos aqui para os fenóis, também obtenção e aplicação, tá? Esses compostos, eles apresentam na sua estrutura a função fenol, ou seja, a gente vai ter o anel benzênico juntamente com um átomo de hidrogênio ligado diretamente, tá? Lembra que eu falei dos meus álcoois, que eles têm hidroxilas? Ele vai ter a hidroxila presente e que essa classificação de fenol, álcool e enol vai depender de como que essa hidroxila está ligada ali no átomo de carbono? Tá, então a gente vai utilizar esse exemplo aí. Primeiro, hidroxila ligada no anel aromático. Tá aqui, hidroxila ligada no anel aromático, a gente vai classificar ele como um fenol. Hidroxila ligada diretamente ao anel aromático também. Aqui, ó, hidroxila ligada no anel aromático também. Hidroxila ligada no anel aromático também. Lembrando que essa hidroxila ela precisa estar, ó, ligada diretamente. Se ele estiver ligado num átomo de carbono saturado, que está ligado a um anel aromático, eu posso classificar ele como fenol? Não, ele tem que estar ligado diretamente, tá? Então aqui, ó, os compostos que eu trouxe aqui para vocês. Esse aqui é o fenol, esse aqui é o 2-metilfenol, esse aqui é o 3-metilfenol e esse aqui vai ser o 4-metilfenol, certo? Então já sabemos identificar os fenóis. A nomenclatura desses compostos, aqui, ele vai terminar com o ol, tá? E geralmente ele vem com o fenol no meu final. Tá? Geralmente, não é uma característica que sempre vai acontecer. Por exemplo, quando eu tiver mais de uma hidroxila ligada a um anel aromático, eu já não coloco a terminação ol, fenol, tá? Mas eu coloquei aqui alguns exemplos. Vamos identificar o grupo fenol como a cadeia principal e indicar os substituintes ligados a ele. Primeiro, vamos identificar como hidroxi, tá? O grupo hidroxi. Aqui eu tenho a hidroxila, só uma hidroxila,
fenol. Aqui eu tenho uma hidroxila e um metil. Então a gente já pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa daqui, gente, essa numeração aqui vai ser para a minha ramificação. Eu tenho hidroxila e tenho uma ramificação. Posicionamento da ramificação, 2-metilfenol. Aqui eu já tenho duas hidroxilas. Benzenol, 1, 2, 3, 4, diol. Viu que aqui eu tenho duas hidroxilas? Elas são indicadas aqui? Sim. Mas geralmente, essas questões com os fenóis vão ser mais para a gente identificar um composto, se ele é um fenol, se ele não é. Tá certo? A nomenclatura, ela vai basicamente nesses aqui, ó, gente, ó, quando tem somente uma hidroxila. Quando eu tenho mais hidroxilas, essa nomenclatura ela não é tão utilizada. Propriedades importantes aqui dos meus fenóis, né? Assim como os álcoois, eles têm temperatura de ebulição mais alta que os hidrocarbonetos. Por quê? Porque a gente vai ter a hidroxila ligada ali no meu átomo de carbono, tá? Então essa hidroxila aqui, ela que vai definir essa propriedade de temperatura de ebulição ser mais alta do que os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, gente, eles fazem ligação de polo induzido, são mais fracas, então eu utilizo menos energia para romper elas. Já os fenóis, eu tenho a hidroxila, que é ponte de hidrogênio. Ela é a mais forte das forças intermoleculares, então ela vai ter um pouco mais de dificuldade de se quebrar. São razoavelmente solúveis em água. Por que é só razoavelmente? Porque é por causa da cadeia do meu fenol. O fenol ele tem 6 carbonos na sua cadeia. Embora ele tenha ligação de hidrogênio, a gente vai conseguir dissolver, mas não tanto, justamente por conta dessa cadeia. Se fosse uma cadeia menor, a gente conseguiria sim dissolver na água. Mas como é uma cadeia um pouco maior, com 6 carbonos, às vezes tem até ramificação, aí a gente diminui essa solubilidade aí do meu composto. Trouxe aqui mais algumas questões para vocês aqui de fenol. Vamos lá. A atividade antioxidante de compostos fenólicos deve-se principalmente às suas propriedades redutoras e à sua estrutura química. Essas características desempenharam um papel importante na neutralização ou sequestro de radicais livres e a quelação de metais de transição. Considerando o texto acima, qual das moléculas abaixo apresenta a função orgânica sugerida no texto, sendo um potencial antioxidante? O que ele quer aqui? Ó? Atividades antioxidantes de compostos fenólicos. Então a gente vai identificar aqui nesses meus compostos quem deles é fenol e quem deles não é fenol. Tá? Primeiro, tenho aqui ó, hidroxila na letra A. Essa é uma das características principais do meu fenol. Só que eu tenho essa hidroxila, eu vou observar a que tipo de carbono que ele está ligado. Esse carbono aqui, gente, ele é formado a partir de quê? Ó, tá aqui, ó, um anel aromático. Ele está ligado diretamente a um anel aromático. Então ele vai ser fenol? Sim, vou riscar aqui. Letra A, eu marco como um fenol. Vamos aqui para a letra B. Na letra B, eu não tenho hidroxila. Eu tenho um oxigênio, mas eu não tenho hidroxila. Ele é um fenol? Não. Ele está ligado num composto de cadeia fechada, todo saturado, mas ele não tem hidroxila. Então ele não chega nem perto de ser um fenol, porque ele não tem a hidroxila. Então a letra B já não é marcada. Vamos à letra C. Na letra C, eu tenho aqui ó, uma hidroxila. Nesse caso aqui, eu tenho uma hidroxila, mas vamos observar a que tipo de carbono ele está ligado. Gente, esse carbono aqui, ele é saturado, ele está num anel aromático. Gente, esse carbono aqui, ele tá, por mais que ele esteja numa cadeia fechada, ela é toda simples, de ligação simples. E para ele ser um fenol, ele tem que estar ligado o quê? Ó, o anel aromático. Se eu tivesse o anel aromático aqui, sim, ele seria um fenol. Mas como eu não tenho, já não é, então não marco. Por enquanto a letra A. Vamos aqui para a letra D. Da mesma forma, na letra D eu tenho uma hidroxila, mas ela está ligada nesse carbono. Que tipo de função é essa daqui? Um álcool.
hidroxila ligada no carbono saturado, eu chamo de álcool. Próximo aqui, letra E. Eu não tenho hidroxila, mas eu tenho, olha, um hidrogênio bem próximo do oxigênio. Aqui ao todo. Ele vai ser chamado de fenol, tá ligado no anel aromático, mas não, gente, eles não estão ligados diretamente um no outro. O oxigênio e o hidrogênio não estão ligados diretamente. Eles estão ligados nesse carbono aqui, tá? Então, a letra E também não pode ser considerado um fenol. Então, a gente marca a letra A para classificação desse meu fenol, certo? 2. Tá na página 559. O 2-feniletanol é uma das substâncias responsáveis pela fragrância da rosa. Represente sua fórmula estrutural e classifique esse composto em álcool ou fenol, justificando sua resposta com base na estrutura apresentada. Está aqui, o 2-feniletanol. Vamos classificar ele aqui como um álcool ou como um fenol. Primeiro, identificamos aqui a hidroxila. Tá. Essa hidroxila está ligada aqui diretamente, ou ela está ligada diretamente ao meu anel aromático? Bom, para me chegar até o anel aromático, ela passa por esse carbono aqui, até chegar aqui, no meu anel aromático. Então ela não está ligada diretamente. Ela vai estar ligada diretamente a um átomo de carbono saturado, tá? Um carbono de ligação simples. Então eu vou classificar essa substância como um álcool ou como um fenol? Como um álcool, gente. Para ela ser um fenol, por exemplo, vamos supor que aqui fosse uma hidroxila. Se eu tivesse uma hidroxila aqui, ó. Pronto. Se eu tivesse uma hidroxila aqui, sim, eu classificaria ele como um fenol e como um álcool ao mesmo tempo. Só que eu não tenho, essa hidroxila não está aqui. Então, eu vou classificar esse meu composto como o quê? Como um álcool. Certo? Por que é que eu vou classificar esse composto como um álcool? Porque ele está ligado diretamente ao átomo de carbono saturado, ou seja, um átomo de carbono com cadeia simples, tá? Com ligações simples aqui ao redor dele. Então, eu vou classificar ele como um álcool. Tá? Aqui, eu vou marcar aqui. E a justificativa é: não tenho hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Então, eu não posso classificar ele como um fenol. Próxima questão aqui. Em seus estudos de química orgânica, um aluno observou a fórmula estrutural da molécula de estradiol, um dos hormônios sexuais humanos. Tá. Com base nessa fórmula estrutural, o aluno concluiu que a molécula de estradiol corresponde a um poliálcool, pois apresenta 2 grupos hidroxilas ligadas à cadeia carbônica. Ele estava correto em sua conclusão? Justifique. Primeiro, para a gente chamar de poliálcool, ele tem que ter pelo menos, no mínimo, 4 hidroxilas. A gente tem quantas aqui, ó? Só temos 2. Então, ele pode ser classificado como poliálcool? Não. Segundo, a gente vai observar se ele é realmente álcool para essas 2 hidroxilas serem classificadas como pelo menos diálcool, tá? Primeiro, essa hidroxila aqui, ela está ligada a um átomo de carbono saturado. Então, aqui é um álcool. Já aqui, ela está ligada num anel aromático. É álcool? Não. Eu tenho um fenol. Então, eu tenho monoálcool. Essa parte aqui, ela vai ser monoálcool. Já essa outra parte aqui, ela vai ser fenol. Certo? Então, para mim chamar de poliálcool, teria que ter, no mínimo, 4 hidroxilas ligadas a 4 carbonos saturados. Como eu não tenho essas 4 hidroxilas e nem todas elas são ligadas a um átomo de carbono saturado, a gente não vai classificar esse meu composto como poliálcool. Então, eu tenho somente um lado que é álcool, tá? Tá aqui, esse lado ele é classificado como um álcool, e já esse outro lado aqui, ele vai ser classificado como um fenol. Então, justificativa, não temos hidroxilas suficientes, e uma delas é classificação de um fenol. Próxima questão aqui.
O composto representado abaixo é um poderoso antisséptico utilizado em odontologia. Vamos analisar aqui e ver qual que é a alternativa correta. O que a gente pode afirmar dessas alternativas? Primeiro, ele possui um anel aromático. Aqui, gente, ó, o anel aromático. Aqui. Está correto. O item 1 está correto. Ele apresenta a função fenol? Será que ele apresenta a função fenol? Vamos ver. Eu tenho hidroxila ligada a um anel aromático? Diretamente? Sim. Então ele é classificado como um fenol. Já posso colocar aqui. Ele forma ligações de hidrogênio com a água? Onde é que vai formar a ligação de hidrogênio com a água? Isso aqui, gente, ó. A hidroxila. A hidroxila vai formar ligação de hidrogênio com a água. Então eu posso classificar esse meu composto diante da solubilidade como solúvel em água? Uma parte sim, como eu havia falado nos fenóis. Ele vai fazer ligação? Sim também. Então resposta letra E. 1, 2 e 3. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida pode entrar em contato e até a próxima aula. Um abraço!